Nosso cordial boa noite aos irmãos e aos amigos que se fazem presente aqui na casa de Deus. Também estendemos nosso cumprimento aos nossos irmãos e amigos que nos assistem pelas redes sociais. Você seja também bem-vindo ao culto desta noite de estudo da Palavra de Deus e adoração a Jesus. O estudo desta noite, irmãos, ele está baseado em Hebreus capítulo 11, o versículo 6. Então, Hebreus 11, verso 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que verso lindo, não é? Esse texto bíblico, meus amigos e irmãos, está dizendo que a fé e a confiança em Deus é o principal requisito para uma pessoa desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E ainda mais, a fé e a confiança em Deus é a chave para que recebamos também as bênçãos, a recompensa que Deus promete para aqueles que o buscam. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é uma mensagem que eu escrevi a partir de um sonho. Algum tempo atrás eu sonhei que eu estava estudando a Bíblia, estava pregando sobre os dois episódios que aconteceram com os discípulos lá no Mar da Galileia. São dois fatos assim conhecidos, que eu apenas vou citar para você a passagem onde se encontra, e eu vou procurar conversar com vocês sobre este fato. Então, eu sonhei que eu estava pregando sobre esses dois acontecimentos que aconteceu com os discípulos no Mar da Galileia. E quando eu acordei, até eu disse para minha esposa: olha, eu tive um sonho, e eu podia até ter levantado e escrito os pensamentos que estavam no sonho, mas não sumiu da minha mente, ficou na minha mente. E aí eu preparei o estudo e guardei. E falei: Senhor, o dia que precisar pregar isso aqui, como eu sonhei, é só o Senhor me convidar. E nessa semana eu recebi o convite para pregar. E eu não tive medo, porque o assunto estava preparado. Não é assim que os pregadores fazem? O que eu vou pregar para a igreja? Eu já estava pronto. E com a graça de Deus, estou aqui para apresentar para vocês a mensagem que Deus falou ao meu coração. Mateus capítulo 8 e o verso 23 até o verso 27, está o primeiro relato. Então, como eu disse a vocês, eu não vou ler o texto, vou contar o texto, mas eu passo como lição de casa. Você que está me assistindo aí, então, depois, em outro momento, na madrugada, quando você quiser, você lê esses dois textos como, então, a lição, a tarefa de casa. Mas a Bíblia nos conta, irmãos, que um dia, depois das atividades, o texto nos dá a entender que depois de um dia muito cansativo, a gente imagina, não é? Jesus sempre rodeado com as multidões, sempre atendendo um, atendendo outro. São casos difíceis, casos de família, casos de desempregados, enfim, os mais diversos casos Jesus atendeu naquele dia. E ele então pediu aos discípulos que entrassem no barco e passassem para a outra margem, outro lado do lago ou do mar. E assim então eles fizeram. E Jesus, como humano, como um ser humano, estava cansado, quem sabe até com fome, e, enfim, ele estava cansado. E ele aproveitou esta viagem para tirar um cochilo. E nos diz o relato que Jesus dormiu sossegadamente. Mas, em determinado momento, sobreveio ali um temporal, um vento forte, e os discípulos não conseguiam controlar a embarcação. E eles tentaram
e não conseguiam, e ficaram desesperados, ficaram assustados, imaginaram que fossem morrer todos afogados. E aí se lembraram que Jesus estava dormindo lá no barco. Não sei se a embarcação era muito grande, mas aí eles se lembraram, quando eles não davam conta mesmo, se lembraram. E eles chamaram por Jesus: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? É interessante quando a gente lê esse texto: mestre, mestre, não te importas que vamos morrer? Você não está nem aí com a gente? Ellen White, quando comenta esse texto, ela fala que os discípulos já haviam solicitado a ajuda de Jesus umas 2, 3 vezes, mas ele não acordou. Eu não sei se você é assim, né? Mas a pessoa está num sono profundo ali, você chama baixinho, chama uma vez, 2 vezes, aí se você quer que a pessoa acorde, você vai gritar. E assim os discípulos fizeram: mestre, mestre, não te importa que vamos perecer? Olha a tempestade, você é tranquilo aí. Em linguagem humana, que nós, no nosso relacionamento, nós usamos, é assim, né? Você não vê que o barco vai afundar? E você fica dormindo aí? Eles tinham intimidade com Jesus também, embora fosse o mestre. Mas eles falaram: olha, você não se importa com a gente? E Jesus levantou calmamente, diz o texto, ele conversou com o vento. Não sei como é que ele conversou, mas a linguagem de Deus, né? A linguagem: vento, por favor, acalma. Mar, aquieta-te. E houve a bonança. Tudo ficou calmo. Tanto é que isto chamou a atenção dos discípulos diante desse milagre, que eles ficaram impressionados e perguntaram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, quem é este homem? Eles não sabiam quem era Jesus? Olha, não sabiam quem era Jesus? Veja, irmãos, eles olhavam o lado humano de Jesus. Quem é este homem? Jesus era um desconhecido para eles, que até o mar lhe obedece. Olha, estavam junto com Jesus, chamaram Jesus para resolver o problema, e agora, quem é este homem? Quem é este que o mar obedece? Esse é o primeiro relato. O segundo relato está em Mateus capítulo 14, verso 22 ao 33. Eu também não vou ler esse texto, aqui até um pouquinho mais. Mas a Bíblia nos conta também nesse relato que os discípulos estavam obedecendo a Jesus, se bem que aqui foi uma obediência mais forçada, mas eles estavam obedecendo a Jesus também, e estavam passando para o outro lado da margem. Um outro dia, uma outra hora. Só que aqui, irmãos, tem um detalhe: Jesus não estava com eles no barco. Jesus ficou despedindo a multidão ali na praia, e falou: olha, vocês vão na frente, vão indo. Quem sabe ele falou: depois eu alcanço vocês, mas não explicou como, né? E eles foram embora, contra a vontade, porque eles queriam que Jesus estivesse junto com eles. Mas Jesus diz: não, vocês vão, deixa eu aqui. E eles foram. Mas nos conta que pela madrugada, e é interessante quando a gente lê esses textos, fala de madrugada. Eles saíram assim que escureceu, e aqui no texto fala que de madrugada eles tiveram um problema. Acontece, irmãos, que eles, quando saíram nesta viagem, para ir do outro lado, e deixaram Jesus para trás, eles não queriam ir. Eles não queriam ir, porque havia uma grande, ali a multidão, queria fazer de Jesus um rei, queriam coroar Jesus, queriam que Jesus fosse o líder, para resolver todos os problemas ali do Império Romano, não é, que eles estavam sendo muito hostilizados, quem sabe, e eles viam em Jesus um grande líder para libertá-los da escravidão de Roma ali. E Jesus não aceitou isso. Falou: então, vocês podem ir, me deixa aqui. E eles foram como que emburrados.
Eu imagino até, quem sabe, discutindo entre eles ali. E eles demoraram muito, aquilo que seria, em poucos minutos, chegava na outra margem, eles demoraram muito. Igual o povo de Israel lá, que saiu do Egito. Em poucos dias estariam na terra prometida, mas por causa da incredulidade, por causa do murmúrio, por causa da falta de confiança em Deus, falta de fé, eles ficaram 40 anos. E os discípulos também ficaram ali como que patinando. E aí chegou a madrugada e veio um temporal. E eles também não estavam dando conta de guiar a embarcação. O vento era contrário, vento fortes, relâmpagos, trovões, na escuridão. Eles clamaram a Deus. É assim que nós fazemos, né? Nós lutamos de lá para cá, corremos de um lugar para o outro. Quando não dá mais, nós chamamos a Deus. Senhor, por favor. E eles pediram a ajuda de Deus. Só que eles não contavam como Jesus, ou como Deus iria resolver o problema deles. E aqui eu abro um parênteses para dizer que Jesus, que sabe todas as coisas, Jesus conhece cada pessoa em particular, sabe tudo o que se passa com cada ser humano. Jesus sabia que os discípulos estavam em apuros lá, vamos dizer assim, em alto mar, ou lá no meio do lago. Eles estavam com dificuldade, eles corriam perigo, era escuro, e o vento forte realmente, eles não davam conta. Jesus sentiu que eles estavam em grande dificuldade. E aí Jesus vai ao encontro deles. E Jesus foi andando sobre as águas. Mas na escuridão, com aqueles relâmpagos, num lampejo, assim, num clarão, eles viram um vulto que vinha na direção deles. E eles se assustaram. Tiveram medo. E a Bíblia diz que eles gritaram e falaram: é um fantasma. E Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Tenham bom ânimo. E quando chegou mais perto, Pedro disse: é o Senhor? Se és tu, Senhor, manda que eu ande também sobre as águas. E falou: venha, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar também sobre as águas. Olhando para Jesus, ele começou a andar. Mas nos diz o relato que o vento muito forte bateu no rosto de Pedro, não é? E ele desviou o olhar de Jesus. Ele se preocupou mais com o vento do que com o poder que emana de Jesus, que é o poder de Jesus que estava fazendo com que ele flutuasse e andasse sobre as águas. Então, como ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. E aqui Pedro faz a oração mais curta da sua vida. Vocês decoraram, não decoraram? Senhor, salva-me. E Jesus prontamente tomou Pedro pela mão e os dois subiram no barco. Pedro estava salvo. Irmãos, o que nos chama a atenção nesse relato, nos dois relatos. Nos dois relatos, Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo que eles tinham uma pequena fé. Para não dizer a palavra que Jesus usou, pouca fé. E não foi só Pedro que teve uma pequena fé. Todos os demais discípulos também tinham uma fé muito fraca, uma fé deficitária. Tanto é que todos gritaram em coro: é um fantasma. Porque se alguém entre eles tivesse uma fé um pouquinho mais forte, ia dizer: não, não é um fantasma, é Jesus. Mas eles não estavam preparados para esta prova.
E assim, irmãos, foi a falta de fé que fez com que os discípulos tivessem medo. Foi a falta de fé que fez com que eles imaginassem que Jesus fosse um fantasma. Foi a falta de fé que fez com que Pedro duvidasse de Jesus. Se és tu, Senhor. Isso aí lembra a tentação lá de Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus. Lembra? Sempre, meus queridos amigos e irmãos, que duvidamos de Jesus, duvidamos de Deus, duvidamos da sua palavra, as coisas se complicam cada vez mais. É necessário confiarmos em Deus. É a falta de fé em nossa vida que também nos faz, muitas vezes, duvidar de Jesus e duvidar de Deus. E aí, então, nós não sabemos como resolver os problemas. Nós ficamos com medo. Toda vez que nós estamos com medo, pode crer, a nossa fé está fraca. Porque Jesus diz, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Quando nós temos fé em Deus, o medo desaparece. O medo vai embora. Mas quando nós não temos fé, ou se a fé é muito pequena, então nós vacilamos, nós titubeamos. E nesses dois relatos há importantes lições para a nossa vida. E a primeira coisa que devemos considerar é que os dois casos ocorreram no mar. Nos dois casos, os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Com a diferença de que num caso, Jesus estava com eles no barco. E no outro, Jesus não estava. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que na nossa vida aqui nesse mundo, o mar representa este mundo. O mar representa esse mundo. Aqui nesse mundo, você estando com Jesus, ou você não estando com Jesus, as provações virão, mais cedo ou mais tarde. Todos passam por problemas, todos vão enfrentar provações. É assim, está escrito na palavra de Deus. O que nós precisamos é acreditar naquilo que Deus nos diz através da sua palavra. É muito significativo nós considerarmos que nos dois casos o problema foi a falta de fé dos discípulos na pessoa de Jesus. E outra coisa importante também que devemos entender é que as tempestades, os ventos fortes que os discípulos enfrentaram, representam os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós estamos sujeitos nesse mundo a enfrentarmos os temporais, cada dia, cada hora, a cada momento. É imprevisível. Você vê, eu penso que muitas pessoas não vieram à igreja hoje porque estava um tempo, mês de chuva aí, não é? E foi embora. Não choveu? Ou está chovendo? Não está, né? Então, muitas vezes, você está com aquele sol quente e, de repente, foi uma nuvem e derrama água e muitos se molham. Veio repentino. Então, as provações, os problemas desse mundo é assim. Basta você estar bem para o inimigo tentar atrapalhar a sua vida. Simplesmente assim. Por isso que nós temos que nos apegar com Deus. Os discípulos, diante dos problemas, não exercitaram a pequena fé que possuíam. Eles não foram capazes de acreditar que, diante das provações, Jesus era a garantia de salvação, estando com ele no barco ou não. Nós também temos que acreditar que Jesus é a garantia da nossa salvação. A todo momento.
E assim como os discípulos enfrentaram as tempestades no mar, nós também estamos sujeitos a enfrentarmos as tempestades nesta vida nas suas mais variadas formas. Todos nós, o mundo, todas as pessoas ainda estão sofrendo as consequências trazidas por esta pandemia, do coronavírus. Tem pessoas que perderam tudo. Tem pessoas que estão sofrendo até hoje as consequências dessa pandemia. E agora nós estamos vivendo um outro momento, um momento de guerra. E as pessoas que entendem de guerra falam, olha, essa guerra entre esses países aí vai trazer complicações para todo o planeta. Até onde vai as consequências da guerra, nós não sabemos. Mas o fato é que ela será sentida em todos os cantos. E nós sabemos que tudo isso está sendo preparado um ambiente no mundo onde alguém virá para governar a humanidade em nome de Deus e tentar colocar o mundo nos trilhos. A gente sabe isso. Por isso que as consequências serão sentidas em todos os cantos da terra. Mas as perguntas que eu faço para vocês nesta hora são as seguintes. Como está a nossa fé diante dos problemas que nós enfrentamos? Quem é a garantia da nossa salvação diante dos problemas que nós enfrentamos ou que ainda, quem sabe, iremos enfrentar? Sem dúvida, a garantia é Jesus, como já falamos. E nós temos que entender que a nossa fé, a cada dia, está sendo provada pelos acontecimentos atuais. Será que os problemas que assolam a humanidade, irmãos, está abalando a nossa fé? Será que a tua fé está sendo abalada pelos problemas da atualidade? Será que os problemas que enfrentamos no mundo estão nos afastando de Jesus? Ou estão nos aproximando mais de Jesus? Você já ouviu falar, né, que o sol que derrete a manteiga, endurece o barro. Já ouviu falar isso? Alguém falou isso aí? E é uma coisa certa, né? Então, a nossa vida é assim. As provações é o sol. Então, as provações vêm para todo mundo. Mas na provação, nós vamos nos derreter, vamos nos desmanchar, ou vamos ficar firmes ao lado de Deus? Essa é a ilustração que a pessoa quis dizer. Então, o problema que tira uma pessoa da igreja, o mesmo problema faz uma pessoa se firmar na igreja. Você compreendeu? Está nas nossas decisões, na maneira como nós encaramos as coisas do ponto de vista de Deus, ou não? E a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Hebreus, capítulo 12, verso 2, fala que nós temos que olhar fixamente para Jesus. E não vamos fazer como Pedro. Não vamos desviar o olhar de Jesus. Porque quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, aí sim, nós afundamos também, como Pedro começou a afundar. Às vezes os problemas se avolumam, são fortes, exige todo o nosso tempo, toda a nossa capacidade de raciocínio, e às vezes nós deixamos de olhar para Deus. Não, o problema é grande, mas Deus é maior. Deus tem solução para todos os tipos, né, de problema. E eu quero finalizar dizendo aqui o seguinte para vocês, olha. Quando nós pedimos uma ajuda a Deus, quando você tem um problema, quando eu tenho um problema, e vamos buscar a Deus para solucionar esse problema,
Nós temos que entender, irmãos, que a ajuda é Deus quem dará. Mas não é da maneira como nós imaginamos. Não é da maneira como nós queremos. Os discípulos pediram ajuda para Deus. Senhor, nos ajude aqui, nós vamos morrer. E Jesus veio andando sobre as águas. Eles não contavam com isso. Eles tinham visto Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres. Mas andar sobre as águas foi a primeira vez que eles estavam vendo Jesus fazer isto. E eles não acreditaram. Imaginavam que era um fantasma, uma coisa de outro mundo. E muitas vezes nós também pedimos a ajuda de Deus. E não sabemos como Ele vai nos ajudar. E no momento que está chegando a ajuda, nós às vezes desprezamos. Nós não entendemos. Nós imaginamos que não é Deus que está agindo. Assim como eles também viram um fantasma, e eles não viram Jesus. E Deus às vezes traz a solução da maneira como Deus acha melhor. Do jeito que Deus acha melhor. É essa parte que nós somos cabeça dura, né? E não entendemos. Nós queremos que seja do nosso jeito. Não, Deus tem a sua maneira de resolver os problemas. Aliás, Ellen White fala que Deus tem 1000 maneiras de resolver os nossos problemas, das quais nada sabemos. Você já imaginou isso? Você tem algum problema na vida? 2, 3, 4? Deus tem 1000 maneiras para resolver um problema. O que falta para nós, queridos, é confiarmos que Deus tem a solução realmente. Precisamos entender que quando pedimos a ajuda de Deus para resolvermos algum tipo de problemas em nossa vida, é Deus quem vai decidir, é Deus quem vai determinar como será resolvido. E ponto final. Não adianta discutir com Deus. Nós temos personagens na Bíblia que queriam discutir com Deus. E Deus precisou dar um cala-boca, né? Não é assim? Basta. Não me fala mais nisso. Olha só. Nós queremos discutir com Deus. E muitas vezes Deus precisa agir de maneira enérgica. Não me fala mais nisso. A minha graça te basta. Nós somos difíceis para entendermos certas coisas de Deus. Mas nós precisamos tão somente confiar de que Deus é capaz de resolver todo e qualquer problema que venhamos a enfrentar na nossa vida. E eu quero terminar citando para você o Salmo 37, versículo 5. Esse você sabe de cor. Se você não decorou, por favor, decore agora. Porque ele é muito bom. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ou então ele tudo fará. O problema é entregar. E nós não queremos entregar. O problema é entregar. Porque solução Deus tem. Então entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus fortaleça a nossa fé. E nos ajude a confiar mais na sua palavra.